Olá, estamos aqui no Congresso Security Leaders lançando o Security Leaders Cast. E o que é esse bate-papo aqui e qual é a proposta desse projeto? É falar de segurança para quem não é de segurança. Ah, Graça, mas isso é muito difícil porque vocês têm um jargão, porque a segurança sempre tem ali, né, todo um cenário que é dominado pelos especialistas, mas se vocês pensarem bem hoje, a segurança faz parte do dia a dia, mesmo que vocês não estejam atentos a isso. Não dá para usar nenhuma tecnologia hoje sem se preocupar um pouco com segurança, seja na vida pessoal, seja na vida corporativa. E agora, quando a gente vê esse movimento da inteligência artificial generativa, transformando e popularizando esse tema. Então, por isso que a gente tem aqui como convidada a Juliana Abruzio. A Juliana tem uma trajetória muito importante na área de tecnologia, como uma especialista em direito digital, e vem evoluindo e acompanhando todas essas tendências. Então, a gente vai bater um papo aqui. Juliana, obrigada por você estar aqui nesse bate-papo comigo. Eu queria que você começasse, acho que é a melhor pessoa para explicar como é que foi essa sua trajetória, como é que você está vendo esse momento de novo, transformação na área de tecnologia e o que você está sentindo que vem por aí nesse processo. Legal. Primeiramente, eu queria agradecer a você, Graça, por estar aqui nesse seleto grupo, nesse espaço tão bacana, tão tradicional na área da cibersegurança. Quero cumprimentar também a todos que estão aqui nos assistindo, nos prestigiando. Eu realmente tenho uma trajetória dentro do digital, eu sou advogada, também leciono direito há mais de 20 anos, e eu acompanhei nesse lugar de advogada várias transformações tecnológicas que nós tivemos na sociedade. Porque, no final das contas, né, Graça, o direito, ele vem logo depois da tecnologia. Primeiro ela chega, ela vai Bagunça tudo, né? Bagunça um pouco, às vezes. Tira as coisas do lugar. Certo, traz várias perguntas que faltam respostas. E aí o direito, que caminha a reboque da tecnologia, olha para isso e vai tentar regular, né? Qual que é o momento de regular? É a pergunta sempre de milhões. E aí, então, eu digo que nesses 20 anos eu tive um privilégio de acompanhar muita coisa que aconteceu e participei de muitos marcos regulatórios. E agora a pauta do dia é IA generativa, como você bem falou. A gente não tem isso como uma novidade, IA já é algo presente, essas notícias, mas de um ano para cá a gente foi inundado com esse novo tipo. Antes era preditiva, a gente ouvia falar de machine learning, mas agora está todo mundo com alcance de um dedo de vários aplicativos, né? Despontou muito a OpenAI, aí com o ChatGPT, mas vários outros, o Bard e tantos outros estão vindo e todo mundo tem acesso a isso. Só que não é só acesso dentro de casa, é acesso dentro das empresas. Então, hoje há uma preocupação que está relacionada a questões de criação, propriedade intelectual, a questões de segurança, a questões de proteção de dados. Tem um problema enorme também das alucinações, dos erros que a inteligência artificial comete, e também da questões éticas, né? Sim. Daqui a pouco a gente não vai saber. Hoje estou eu aqui, a Graça, conversando, dois seres humanos. Dá para ver, tá filmando. Mas talvez se você estiver falando não presencialmente com alguém, em pouco tempo, em algum lugar, você está conversando com um sistema. Exatamente. Com uma IA. Né? E a gente caminha e tem que pensar nessa possibilidade porque ela está muito próxima da realidade. Juliana, conversando com você e ouvindo um pouco essa trajetória, eu me recordo, né, pelo tempo que eu já estou nesse mercado acompanhando, que a gente discutiu muito quando a internet surgiu, que a gente tinha que regulamentar de alguma forma, a gente criou um marco civil aqui, mas a gente vê que, na verdade, o direito caminha, né, à medida que, como você falou, a tecnologia vai trazendo transformações, mas tem aí alguns aspectos que escapam um pouco ao controle, né? O quanto você acha que agora, de novo, a gente tem um grande desafio, que é regulamentar algo que, a princípio, parece meio descontrolado, meio difícil de estabelecer linhas de controle. Você acha que a experiência que a gente viveu com a internet pode ajudar nesse processo de regulamentação do uso da IA? Cada tecnologia e cada momento tem a sua peculiaridade.
Mas eu digo que sim, eu acho que tem o que se olhar e tirar lição. Eu já vou comentar e explicar por que que eu acho que sim. Quando a gente fala em regulação, não é tão simples assim. Tem um termo que é já até antigo, que se chama o dilema de Colindre. O que que é isso? É um dilema que diz: eu não posso nem regular a tecnologia muito cedo, porque corre-se o risco de você travar o seu desenvolvimento e a gente está impedindo um benefício social, o Perfeito. desenvolvimento econômico. Então, de criar aí uma barreira que pode ser realmente ruim. Mas eu também não posso deixar, esse é o dilema, né? Muito cedo, mas também não posso deixá-la se desenrolar de uma forma que aí todo o que se cristalizou, né, nos tecidos sociais e no corporativo, no pessoal, vai ter uma resistência muito grande a qualquer mudança. Então, esta é a equação. Saber o momento certo, casar isso com as janelas políticas e de oportunidade no legislativo, é algo realmente uma orquestra muito difícil. Tudo isso para dizer o seguinte: eu acho que ainda a gente precisa ver, né, o meio do caminho é muito rico, no sentido da gente entender como é que isso está se desenrolando, a IA generativa. Né, tem muitos países estudando, o Brasil criou uma comissão de juristas, tem um projeto de lei, tudo isso é o meio do caminho. A gente está lá, está olhando, vendo experiências, vendo casos, vendo o que o país tal fez, regulou muito cedo, lá foi ruim por isso, em outro lugar aconteceu tal coisa, já teve tal caso. Então, isso fica nessa mesa para a gente depois tentar conciliar todos esses valores. O valor da inovação, o valor do incentivo à liberdade econômica, mas também aos direitos fundamentais da privacidade, à segurança, tudo isso. É um desafio, é difícil. E por que olhar para trás e nos dar uma lição? Porque lá atrás a gente teve um caminho na internet que foi a autorregulação. E foi importante fazer isso. Foi o seguinte, olha, ninguém sabia, hoje é fácil olhar e falar, a internet deu super certo. Todo mundo tem que estar com o pé na internet. Mas lá atrás, lá em 90, 96, não era tão certo. Então houve um liberalismo, né, uma não intervenção econômica muito importante para que a internet fosse povoada, para que ela se desenvolvesse. E o caminho que apoiou esse modelo foi da autorregulação. O Estado ele teve uma intervenção praticamente ali mínima, ou nada. Só que, é o que eu falei, foi se cristalizando de uma forma e hoje a gente vê a resistência de mudar isso. A autorregulação pegou e é difícil de tirar ele do lugar. Eu ia falar para você, quer dizer, é difícil, né, como você falou, saber em que momento tem que entrar realmente o processo, porque se ele começa muito cedo, ele trava, mas também se ele chega muito depois, ele já não consegue estabelecer, né, modelos mínimos regulatórios, fica muito difícil. Mas eu acho que essa experiência também foi enriquecedora. Você acredita que agora a gente tem a oportunidade de talvez ganhar um pouco mais amadurecidos como sociedade, né, um pouco mais amadurecidos no uso de todas essas tecnologias e dessa transformação digital, da gente conseguir evoluir. E os medos, né? A inteligência artificial ainda traz muito medo. A gente vê isso acontecer até dentro da própria área de cyber. Aqui no nosso congresso, a gente tem conversado com vários especialistas e a gente ainda vê a portas fechadas, óbvio. Ninguém assume numa arena isso, mas a portas fechadas, a gente tem muitas trilhas especiais aqui. Eles confessarem isso. Nossa, quando começou esse movimento na minha empresa, eu falei, calma, espera, vamos segurar um pouco, deixa eu entender, deixa eu ver o que a gente pode liberar, o que não pode. E, ao mesmo tempo, a gente vê os CEOs, né, os diretores de marketing, de negócio, falando, não, nós vamos lançar já um recurso com IA generativa, nós temos que estar à frente disso e tudo mais. Então, de novo, a segurança não vai correr um risco de estar, né, desperdiçando a oportunidade de chegar no momento certo. A gente já viu a segurança perder, né, a oportunidade e depois reclamar de, nossa, a gente não é convidado para estar no início do processo, cadê a security by design? E agora a gente, de novo, vê isso acontecer. O que você acha? Você acha que isso é um risco, que a segurança sempre se Sem dúvida, e a gente tem que estar atento, né? Eu acho que é válida essa discussão, né? Essa preocupação, esses dizeres, porque faz parte justamente desse diálogo que vai trazer o que é melhor para essa área.
E, sem dúvida, a gente tem que pensar o seguinte, tudo tem risco, né, Graça? Tudo. Eu acho que o nosso sistema, o modelo, é de gestão de risco. Muda o apetite, muda o que você vai fazer com que se esse risco escapa. Então, a gente, sabendo disso e partindo disso, que tudo é um risco, e trazendo um pouco aquela discussão de antes, né, assim, aterrissando um pouco, como que fica isso no dia a dia da empresa? Sim. Por o CISO. E aí, o que eu vou fazer? Porque a gente já entendeu aqui que a legislação, ela pode até ser criticada, mas ela traz um conforto. É goela abaixo. Ó, vai ter que pôr, é isso, né? Aí não tem mais uma discussão de mesa de escolha. Mas até isso acontecer, que pelo visto não está assim amanhã tão breve, né? Se bem que a gente já tem um projeto de lei aqui no Brasil, a questão é a seguinte: mesmo não tendo uma regra do Estado em ponto, há o que as empresas fazerem, lógico que tem. Então esse medo, ele é bem-vindo porque ele vai trazer a atenção onde que a roda está pegando. Tudo bem, você tem medo do quê? O que vai acontecer? Você vai ter um código-fonte que pode ser colocado no prompt e ele vai vazar? Você está com medo de você ter uma base de dados, dados pessoais tratados indevidamente, ter um vazamento? Você está com medo do quê? De alguém lá fingir que fez algo, mas não fez, depois você receber lá, bater na tua porta um processo por violação de direito autoral? Tá. E aí a pergunta, dá para cuidar disso? Dá. Tem uma sócia minha que fala que inteligência artificial generativa é igual a adolescente. A gente não pode proibir. Não adianta proibir. Pode tentar trancar, né? Não adianta, não dá certo. Mas também não pode liberar geral. Então, é igual adolescente, é uma liberdade vigiada. E é bem isso mesmo, né? Assim, para brincar, mas é exatamente, tem muita profundidade nisso. Não dá pra gente imaginar, querer ser ingênuo que você vai proibir, porque todo mundo tem o seu smartphone hoje, todo mundo faz um home office. Sim. E por mais que você tenha travas de ferramentas e você tenha gestão de acessos, tudo você tem aí um risco muito grande. Então, é regrar e colocar os papéis para que cada um seja agente de sua conduta, tenha suas responsabilidades e trabalhar sempre na instrução e na conscientização, que isso é uma regra mãe da cibersegurança. Não adianta você ter os melhores e os maiores recursos. Se você não trabalhar com conscientização, você não vai conseguir ter um sistema. E aí, só para terminar, não à toa, a gente tem na norma de fiscalização da NPD como medida atenuante os treinamentos, né? Então, você vê que até o regulador, olhando para esse sistema de gestão de risco, está falando, orientem as pessoas. As pessoas são elos importantes na cadeia. Você tocou num ponto que eu queria, para complementar esse nosso bate-papo, é claro que a gente não esgota esse assunto, né? Vamos ainda, muitas vezes, estar juntas aqui para esclarecer, né, e responder a tantos questionamentos da IA. Mas a gente vê a NPD se movimentando bastante para meio que, de certa forma, não controlar, mas ser mais protagonista nesse processo de regulamentação da inteligência artificial. Mas quando a gente olha tudo o que aconteceu também na área de proteção de dados, a gente vê muitas críticas ainda ao modelo, a gente vê uma atuação que muitas vezes ainda é questionada, ainda não se foi atrás realmente de quem hoje manipula uma quantidade de dados efetivamente grande. Então, ficam muitas vezes céticos em relação à capacidade da NPD de abraçar essa causa. O que você acha disso? Você acha que esse vai ser o caminho? A gente talvez tenha aí um outro cenário que possa, de alguma forma, abraçar essa causa do ponto de vista regulatório aqui no Brasil? Eu sou bem otimista em relação à NPD. A gente tem que entender o recorte que a gente está vivendo político. A NPD foi criada no governo anterior. E o presidente, que foi colocado antes, ainda está lá. Então, é uma questão política. E eu não estou aqui querendo falar de lado A, lado B. Sim, mas é uma realidade. Configuração política é uma realidade, a gente tem que esperar. Então, hoje você não tem apoio político a esse órgão. Mas a gente tem que ver a base do bolo, sabe? A gente está querendo olhar a cobertura, se está bonita, a pasta americana, mas a gente tem que olhar a base. Tem uma base lá firme, tem uma base firme. Então, a gente tem um sistema na LGPD, né? A própria lei, quando cria o corpo diretivo, o corpo consultivo, tem uma agenda regulatória que está sendo cumprida, né? Você tem um roadmap, igual se fala em segurança.
tem um roadmap regulatório, não vai fazer tudo da noite para o dia, e eles estão cumprindo isso. Estão cumprindo isso de uma forma chamando a sociedade para conversar. Já tiveram 3 multas, é muito pouco. A capacidade, a gente tem que olhar um momento em que a capacidade humana mesmo. As pessoas, imagina uma empresa, você tira lá todo mundo e não dá recurso humano, não põe recurso, você não está apoiando. Você vai produzir menos, mas você tem que olhar o que eles estão fazendo com o que eles têm. Eu sou bastante otimista aqui no discurso absolutamente apolítico. Né? Então, eu acho que tem que ser, sim, tem que ser otimista. E já tem um caminho percorrido. Tem um caminho percorrido, proteção. As pessoas passam e as virtudes muito nessa questão da proteção de dados, porque no fundo, além de dados pessoais, a gente sabe que a inteligência artificial vai manipular muitos dados, mas a criticidade dos dados pessoais também vai estar muito em jogo na evolução da IA, né? Sem dúvida, Sabe porque disso, né? inteligência artificial sem dados não existe. Né? Tem uma Ferrari na garagem, você não tem combustível para andar. Exato, é o combustível. Então, a NPD, de alguma forma, tem que estar envolvida. Sim, eles estão olhando dentro desse momento, né? E, de novo, as instituições ficam, as pessoas passam. Então, tá lá, eu sou otimista sim. E para finalizar a nossa conversa, o que você diria para quem está hoje do outro lado, né? Como cliente, querendo usar a inteligência artificial, não está na área de segurança, não está na área do direito, é só usar, tem que ter algum tipo de preocupação nesse momento em relação a isso, ou só se jogar? Vamos usar, vamos ver o que acontece, vamos ver no que vai dar. Para os to-dos. Eu sou muito a favor da inovação, acho que a inovação ela traz benefícios, ela muda processos, ela otimiza. Então, eu sou a favor, de modo geral, da inovação. Tá, mas não é se jogar, né? Você tem que ter uma responsabilidade, até porque a empresa ela tem uma entidade lá que envolve, para além de um indivíduo apenas que está talvez decidindo, ou um corpo de indivíduos. O que é esse to-do? Hoje você tem várias ferramentas de accountability, ou seja, de responsabilização e prestação de contas, que depois vai mostrar num processo, numa fiscalização, que você foi diligente na aplicação daquilo. Porque está todo mundo no mesmo luto. É novo para a empresa A, é novo para mim, é novo para o órgão do governo. Então você precisa demonstrar o seguinte: eu tomei cuidado. Isso se faz por meio das avaliações de impacto. Hoje, para a IA, você tem avaliação de impacto ético, você tem avaliação de impacto de cibersegurança dentro da IA. Você tem formas de verificar se o desenvolvimento do código ele foi feito da forma mais segura possível, porque não dá nada é 100% seguro, mas o máximo que eu podia. Eu trouxe uma diversidade cognitiva, eu tinha diversidade nos programadores que estavam lá, eu tomei cuidado a analisar os dados, que é o combustível, o que estava sendo colocado, eu apliquei o que eu podia, trouxe lá as regras de best practice, como o ISO ou outras, para tirar os vieses. No Go Live, eu não parei e lavei as mãos, eu continuei fazendo testes de repetição, e mesmo assim pode acontecer um problema. Só que no momento a autoridade, a NPD ou o Ministério Público, ou uma autoridade que ainda vê no futuro, vai verificar, ela vai fazer a separação do joio do trigo. Essa pessoa aconteceu isso, porque acontece. Essa jornada, né? Mas houve aqui o cumprimento das diligências que se podiam fazer. Perfeito, perfeito. Então, dá para se jogar, mas procura saber, né, quais são aí os artifícios, os artefatos que você vai Joga, fazer. põe o colchão aí. Exato. Muito bom. Juliana, adorei recebê-la aqui nesse projeto piloto, mas que com certeza a gente vai falar bastante sobre IA, sobre regulamentação, e vai ser um prazer recebê-la mais vezes aqui. Eu muito obrigada. Muito prazer, obrigada. Até uma próxima oportunidade.